hoje tem, hein? Arena MRV, hoje tem o Atlético, claro, de olho na Libertadores. Meio de semana tem o River Plate. E o River jogou ontem. Quanto foi o jogo do River Plate, hein? O Cláudio Rezende tá apurando, né? O Cláudio Rezende vai trazer detalhes. O River poupou todo mundo, jogou com o time mesclado. Qual foi a história do River Plate ontem no Campeonato Argentino? E a história do Galo hoje, hein? E hoje tem o Galo na Arena MRV. Então, Galo, o Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Cláudio Rezende, o que faz o técnico Gabi Milito para este compromisso importante? O Galo não pode abrir mão do brasileiro, mas claro, tá pensando na Liberta no meio de semana e no Mengão no próximo final de semana, abrindo a decisão da Copa do Brasil. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Rezendão. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aqui aos nossos comentaristas. Massa do Galo, que tá ligado aí no Rádio Esportes desse sabadão. Olha, Thiago, o Milito não vai correr riscos, né? Assim como ele não correu lá contra o Fortaleza, o cenário tá sendo muito esse, né? Em vésperas de jogos importantes, de mata-mata, no Campeonato Brasileiro, ele vai segurando as suas principais peças. Aí o torcedor vai pensar, mas se já tá 3-0 pro Galo contra o River Plate, o Atlético tem um respeito enorme pelo adversário, pela grandeza do River, e no Galo não tem nada de resultado definitivo, não. O Atlético vai pra Argentina pra guerrear mesmo, pra conseguir essa classificação sem dar brecha pro River. Então, não tem essa história. Por isso, sem correr riscos hoje. O River Plate, Thiago, jogou ontem à noite pelo Campeonato Argentino, 19ª rodada, contra o Defensa e Justiça. Um time que apareceu aí recentemente, né? Jogou contra o América no passado. Jogou contra o América na Sul-Americana, já jogou Libertadores, exato. Jogou Sul-Americana com o São Paulo, né? Exato. Até disputou uma final lá também com o Palmeiras, né? Isso. E ontem foi 0-0, sem gol, Thiago. O campo foi do Defensa e Justiça, né? Jogou fora o River e o treinador, o Gadiardo, não colocou ninguém, nem goleiro, Thiago. Nem o goleiro? Nem o Armani jogou. O time totalmente reserva. A Federação, né, Argentina puxou este jogo do River para sexta-feira, então eles conseguiram, o River jogou 2 sextas, né, para ter esse tempo maior de recuperação. O Atlético não conseguiu, né, vem jogando aos sábados, foi assim contra o Vasco, hoje também, mas o treinador, o Gadiardo, quer o time dele 100%, até porque precisa mais, né? Tem que fazer um resultado expressivo para conseguir a classificação. Então ontem 0-0 River Plate. Ele segue muito bem no campeonato, né? Argentino. Muito bem não, né? Tá em 6º lugar, na verdade, tem 27 pontos. O Vélez Sarsfield é o líder, tem 10 pontos a mais que o River. Então não vive também ali primeiras colocações do campeonato. Mas joga tudo pra terça-feira, Thiago. Agora o Galo, jogadores que se aparecerem hoje, já é um indício, por exemplo, que poderão não aparecer no time na terça-feira. O goleiro Everson deve jogar. Ele jogou contra o Fortaleza, um jogo em casa hoje, eu acredito que ele permanece, vai jogar. Agora eu coloco umas possibilidades, por exemplo, o Davidson, eu falava ontem, o Davidson, ele vem jogando pouco, né, Thiago? O Davidson não jogou contra o Fortaleza, você vai se lembrar, porque estava suspenso, senão jogaria. Contra o Vasco, não jogou, não pode, regulamento da Copa do Brasil, já atuou por outra equipe. Aí ele foi titular contra o River, é verdade. Mas os últimos 3 jogos ele fez 1. E agora, se ele não joga hoje, por exemplo, se não começar jogando contra o River, contra o Flamengo ele não joga. Aí vai ficar um tempo muito sem jogar o Davidson, né? Aí eu acredito que se principalmente o Milito não estiver pensando ele para começar jogando na Argentina, porque será que tem necessidade de 3 atacantes lá, com 3-0 no placar? Pode ser que ele segure o Davidson do jogo de terça, coloque uma outra formação. Aí eu não vejo motivo para segurar o Devinho hoje. Você sabe, Cláudio Rezende, eu vou até trazer os comentaristas, obviamente, para analisar se vai de Davidson ou não hoje, mas eu achei curioso uma resenha que eu vi hoje pela manhã. Um abraço lá no Taça de Ouro, bar do seu Jairo. Ô, seu Jairo. O Glauco Abreu e o Toninho Taxistas começaram a quase brigar mesmo. Davidson na seleção brasileira. O Toninho queria o Davidson na seleção. Já? Delírio, Ale Oliveira? Não, eu acho que dependendo de quanto eles tomaram, eu acho que é super válida essa conversa. Mas, eles já tinham tomado algumas, mas fora isso... Conheço o Jairão. Não dá não? É uma outra realidade, né? Um outro mundo. Eu tenho muitas dúvidas com relação a essa escalação do Devinho, porque
Evidentemente que isso eu falei antes do primeiro jogo, em que o Daverson fez a história, né? Não jogou muito bem, ele fez a história acontecer mais uma vez, porque com o Daverson em campo você tem um sacrifício no momento defensivo do Paulinho e do Scarpa, que ele é evidente e natural, né? E o Scarpa até falou isso pra você com relação a se doar pelo grupo e tal. Então a minha dúvida era, e ela continua sendo, na verdade, vale a pena você sacrificar o Paulinho e o Scarpa em prol do Daverson? Contra o River, valeu muito a pena. Você pode sacrificar o Hulk, se ele continuar jogando assim, né? Que não é toda partida, evidentemente, que o Daverson vai jogar nesse nível. Mas é um cara que tem um carisma gigantesco, que inclusive o nosso futebol é carente, né, o Tiagão? A gente não tem mais esses personagens, o cara que joga bem e ainda é folclórico, ainda brinca e ainda, sabe? Quem entra nesse rol de mundo animal? Eu não sei se o Viola era assim, né? O Viola era assim, tinha muito disso, assim. O pessoal mais do passado, já que tá... Anos 90, né? Paulo Nunes. Paulo Nunes, muito. Lembra que ele ia com a máscara na sungueira? Dinei do Corinthians. Muito, Dinei, Então tinha essa turma toda aí que a gente é muito carente, né? Porque a grande parte da população não é do mimimi, é da zoeira, da brincadeira, do bom humor, né? Mas de qualquer forma, eu acho que entra tudo isso no conjunto, e a fase que ele está vivendo, que é excepcional, maravilhosa, sensacional. Mas, poxa vida, se a gente for pensar que o Hulk não tem sido convocado, e o Hulk há 4 anos ele destrói no futebol brasileiro, o Daverson não, teoricamente, por esse momento, não deveria, né? Bom argumento, tem razão. Se o Hulk não vai, é loucura. Ô, David, a piscadinha, vai fazendo a piscadinha aí com a camisa do Galão da Massa. Ô, Nath, agora a pergunta do Cláudio aí. Coloca o Daverson hoje pra não ter 3 atacantes lá contra o River, já solta o homem, solta a fera hoje, ou segura pro compromisso da Argentina, hein, Nath? Eu utilizaria o Daverson hoje contra o Internacional por 2 motivos. Primeiro, do ponto de vista da estratégia na semana que vem, o Atlético tem a vantagem de 3-0, pode abdicar do jogo na Argentina? É óbvio que não. O Atlético tem que jogar com muita responsabilidade, com muita consistência, sem dar muita brecha ao adversário, mas chamando também para si a responsabilidade de, quem sabe, vencer lá na Argentina também e carimbar de vez o passaporte para a final da Libertadores. Mas a estratégia precisa ser interessante. Acho que dá para pressionar, dá para forçar, dá para atacar o River sem necessariamente ter 3 atacantes. Então, pensando num primeiro ponto, na estratégia para a semana que vem, eu colocaria mais um jogador de meio campo, ou faria o que ele tem feito na Copa do Brasil, com o Rubens como lateral e o Arana como um meia ali, se aproximando dos homens de frente, que é um cara com muita capacidade de definição, e aí eu tiraria o Daverson. E até porque, assim, vocês falavam da questão física dos outros homens de frente quando tem o Daverson. Hulk e Paulinho poderiam ficar mais próximos um do outro e mais fixos no setor ofensivo sem o Daverson, e aí você deixa ali o meio campo trabalhar, tentar ter a posse, enfim, segurar o River Plate. Então, primeiro por estratégia e segundo pelo fato de que o Daverson está pendurado na Libertadores. Não sei o quão perigoso pode ser esse jogo contra o River, se o Atlético abre 1-0, enfim, o River parte pra agressão, pra pancadaria, pra catimba, pra aquela confusão que eles arrumam. O primeiro a entrar na pilha é o Davinho, O primeiro a entrar na pilha é o Daverson, é a característica dele, tentar, faz Thiago? parte. Se ele estiver em campo, eles vão tentar expulsar o Daverson, porque assim, se expulsa, 1 a menos complica. Faz parte do combo Daverson. E se complica pro jogo em si, em que o Atlético já tem a vantagem, imagina o quanto complica ter que jogar a final da Libertadores sem a opção do Daverson, seja pro decorrer da partida ou pra entrar entre os titulares no início. Então, por esses 2 motivos, estratégia e não correr o risco de perder o Daverson pra final, eu não começaria jogando com ele contra o River e colocaria ele em campo hoje. Tem um ponto aí, aliás, 2, eu sei que talvez seja mais pro debate dos comentaristas, né? Que me chamam a atenção. Claro que a fase do Daverson grita muito, né? Pra um jogo tão importante, mas o fato do River ter conseguido dificultar muito a saída de bola do Atlético, e aí o Atlético em vários momentos, muitos mesmo, fazia essa ligação direta com o ataque. Quebrava a bola lá na frente. Foi bola longa, né? Os gols saíram quase todos assim. E aí, a gente tá falando do maior casquinhador da história do futebol, talvez. Você falou isso durante a transmissão. Joga lá que o Daverson ganha, casquinha e alguém pega a segunda bola. Porque a ideia do River era que essa bola voltasse para ele, River. Só que o Daverson é tão eficiente, estava tão iluminado, que o alívio do Atlético foi justamente esse ganho dessa casquinha para ele continuar com a bola e no ataque ainda, né? Então isso foi muito importante. Eu não sei se sem o Daverson o Atlético vai conseguir ter esse tipo de situação de jogada, né? Então
Pra mim, essas são as dúvidas aí com relação à escalação dele. Cláudio Rezende, e quanto ao público, hoje tem ingresso pra você de presente aqui no Rádio Esportes, pra você, torcedor do Galo, assistir ao jogo contra o Internacional. Vamos ter um público bom, razoável, pequeno, afinal de contas o torcedor tá mesmo pensando no jogo contra o River e contra o Flamengo. E aí, Rezendão, previsão de público pra hoje, Cláudio? A expectativa do Atlético é um público de 25 mil torcedores hoje na Arena, Thiago. Até ontem era um pouco mais de 15 mil vendidos, devemos sair na casa dos 20, então a expectativa é essa, o jogo 7 da noite, então na Arena MRV. Quem tá pensando aí, Thiago, sabadão, vou lá ou não vou, tem ingresso para todos os setores, é um jogo um pouco mais tranquilo, né, do que os últimos aí, porque os últimos jogos com mata-mata, casa cheia em todos eles, né? Hoje tá mais barato o ingresso também, né? Tá a partir de R$24,30 pro sócio. Ô Cláudio Rezende, hoje é o Inter, meio de semana é o River Plate e no outro fim de semana é o Mengão, hein? É o Flamengo na Copa do Brasil, Cláudio! É o Flamengo, domingo, dia 10 é o jogo da volta, dia 3, no próximo domingo, né, sem ser amanhã, o outro domingo, tem o Galo com o Flamengo no Maracanã. E o Atlético que vai fazer a venda de ingressos para sua torcida, Thiago. E quantos ingressos serão? Porque no Maraca cabe mais torcedores do que na Arena MRV. Eu lembro e acompanhei essa semana, já tinha uma polêmica rolando. Porque o Atlético tem que exigir os 10% do Maracanã, se forem 70 mil, 80 mil, tem que ter 10%. Só que o Atlético não conseguiria atender da mesma carga de ingressos em função do tamanho da Arena MRV, Cláudio. Como é que foi acertada essa história? Sempre há um acordo entre as diretorias e neste caso, como o Atlético só consegue disponibilizar 4 mil ingressos, foi o que, por exemplo, o River Plate teve no meio de semana, ficou acordado também o Maracanã, 4 mil ingressos para a torcida do Galo. O mesmo número, 4 mil aqui na Arena MRV para a torcida do Flamengo no dia 10 e 4 mil para a torcida do Galo. A carga total do Maracanã, então, para a torcida atleticana. E os ingressos serão com preço de R$400, aí o Flamengo pôs o preço. R$400 para o torcedor do Galo, R$200 meia entrada. 4 mil bilhetes, então, para a torcida do Atlético, R$400 inteira, R$200 meia entrada. O torcedor tem que ficar esperto aí, porque o Galo que vai fazer essa venda, viu, Thiago? Então o Atlético, nos próximos dias, já vai anunciar como vai funcionar. Será que vai ser só para sócio? Porque com certeza é para esgotar, né, Cláudio? Rápido. É rápido. E aí, sócio tendo prioridade, né? Possivelmente isso vai acontecer. E aí é aquele jeito, né, Thiago? 4 mil ingressos no Rio, a gente sabe que vão esgotar esses ingressos aí, com certeza, não tem dúvida nenhuma. É isso, semana que vem, hashtag Partiu RJ, caravana do Galão da Massa, descendo essa 040, rasgando pro Rio de Janeiro para apoiar o Atlético na Copa do Brasil. Mas antes da Copa do Brasil tem o River Plate no meio de semana e hoje tem o Internacional, o Colorado, hoje não, Inter, hoje não. Hoje a noite é do Galão da Massa na Arena MRV, mas o Internacional tá embalado. O Colorado Gaúcho vem melhorando no Campeonato Brasileiro e quem tem as informações do Internacional de Porto Alegre no Rádio Esportes, ao vivo, 12:19, é o Rubens Júnior. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Rubinho. Chego sim, Thiago, boa tarde, um abraço pra você também, um abraço pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 19 minutos, exatamente, Thiago Reis, esse Internacional com 2 campeonatos, né, na era Eduardo Cudê, que por muito tempo esteve à frente do Inter na temporada e foi eliminado no Campeonato Gaúcho, também na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana e depois a chegada do técnico Roger Machado, que tem toda a história com o Grêmio e acabou assumindo o Internacional, que já não perde há 10 partidas na competição. São 6 vitórias e 4 empates. Vem de vitória também embalada a equipe do Internacional sobre o Grêmio no clássico na rodada passada. O técnico Roger para hoje tem um retorno do Thiago Maia, cumpriu suspensão no Grenal. Também, por outro lado, não terá o Fernando, foi preservado por conta de uma lesão na panturrilha.
e tá com uma dúvida aí na zaga entre o Cleiton Sampaio ou o Rogel. Atenção, olha o provável time do Inter para hoje, com Rocher, Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabei. Rômulo foi revelado pelo Cruzeiro, passou também pelo Atlético, tendo Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e o Wesley, que já passou pelo Cruzeiro com o Borré no comando de ataque. Esse Internacional que vem dando trabalho no campeonato, Thiago. Boa, Rubens Júnior, mas ó, Inter hoje não, hein? Hoje não, Internacional, hoje não, Colorado Gaúcho, hoje 7h é o Galo na Arena MRV. Fala, Cláudio! Se o Inter tá invicto aí, né, 10 jogos, o Rubens falou, o Galo não perde na Arena 13. Na Arena MRV, a última derrota do Galo foi para o Flamengo em agosto, do Campeonato Brasileiro. É a maior sequência invicta desde a inauguração do estádio. E tem essa grande vitória recente sobre o River, o Galo venceu bem também o Vasco, então o Galo tá invicto na Arena, e o Inter invicto na temporada, vem de vitória no Grenal, então o jogo promete hoje, né, Thiago? A bola rola às 7h na Arena MRV, o Galo de olho na Libertadores, na Copa do Brasil, mas ó, não pode esquecer do brasileiro não, hein, Galo? Cláudio Rezende, o que faz o técnico Gabi Milito pra colocar o time do Galo em campo, Cláudio? O Galo não divulga a lista de relacionados em jogos em Belo Horizonte, né, Thiago? Isso já acontece há algum tempo. E aí eu sempre fico de olho aqui nos perfis dos jogadores, né, Thiago? O Deivinho, por exemplo, postou a arte do jogo aqui, ó. Vai pro jogo, Deivinho. Vai pro jogo, se vai começar ou não, mas pelo menos relacionado ele tá. Quem postou também é o Caio Maia. Caio Maia que estreou pelo Atlético contra o Fortaleza. Quem é o Caio Maia? Conta pra torcida quem é o garoto Caio Maia. É um meia atacante, né, Thiago? Ele estreou contra o Fortaleza, foi bem no jogo lá, entrou com personalidade, jogou pelo lado esquerdo, né? Jogou como um ponta pela esquerda, até na base vinha como um meia mais centralizado, mas ele tá de novo disponível. Inclusive, ele quase fez um gol lá, né? O zagueiro, ele entrou muito bem contra o Fortaleza. Ele quase fez um gol, né? O zagueiro foi expulso, o lateral Tinga, né? Foi expulso no lance. Ele deu muito mais trabalho ao Fortaleza do que deu o Allan Kardec no tempo em que esteve em campo. Exatamente. O Caio Maia, então, postou a arte do jogo. Agora, Thiago Hulk não postou, não. Tá quietinho, viu? Ai. Eu vou pedir um amigo meu. O Hulk falou que tá quietinho, tá? Ô, Alê! Oba! Alê, não é você, não. É outra. Alê! Manda um zap aí pro Hulk, aquele direct no Insta. Normalmente, quando ele não posta assim, até na hora do almoço... Não, mas esse amigo meu fala ele costuma não ir pro jogo, não. Vai jogar futebol hoje. O Paulinho é outro que não deve ir, né? Também não deve ir. Não deve ir. Então, pode ser que hoje nem Hulk nem Paulinho entre os relacionados. E aí ele teria o Davidson, o Vargas, né? O Vargas é um jogador importante. Vamos com o provável Galo? Vocês vão comentar agora, né, Thiago? Daqui a pouquinho. Depois do intervalo. Depois do intervalo? Primeiro você escala. Pode escalar. O provável Galo é Everson, Saravia, Bruno Fux, tá na tela aí do YouTube, Rabelo, e aí eu coloco a dúvida, Rubens ou Mariano, porque se o Rubens não jogar hoje, tem tudo para jogar na terça, né? No meio campo ali, fazendo ele e o Arana juntos. Paulo Vitor ou Alan Franco? Alan Franco eu coloco ali porque ele tá pendurado na Libertadores, é o único pendurado do Galo na Libertadores. Igor Gomes, Otávio não jogou terça, acredito que jogue, e lá na frente, Alisson, Vargas e Davidson ou Allan Kardec. Deve ser essa a formação aí do Milito pra hoje. Você sabe que aquilo que eu disse pro William do Cruzeiro vale pro Hulk também no Atlético, né? Não gosta de ficar fora. Não gosta, não. Não gosta. É raro você ver o Hulk sendo poupado. É quase na marra, né, Cláudio? Mas o jogo contra o Fortaleza ele tava suspenso. Teve um outro jogo também na Arena MRV que ele não jogou, né? Foi o mais recente também no Brasileiro. Ele ficou lá na torcida contra o Grêmio. Contra o Bragantino ele entrou já na reta final, né? Contra o Grêmio ele nem foi relacionado. A maior parte no banco. Uma questão que é bacana assim da gente observar, quando o Milito chega, não sei se vocês se lembram, o Hulk era substituído praticamente todo jogo, né? É verdade. Tinha aquele negócio de movimentar, de correr pra trás e tal, não sei o que, e ele era substituído, ele queria que o Hulk desse o máximo dele por um período menor, né? E depois fosse substituído. Aí eles chegaram à conclusão, aquela conversa bacana ao pé do ouvido. É melhor, professor, você me deixar lá e não me levar para alguns jogos. Inclusive o primeiro desses foi contra o Cuiabá fora de casa. Então, ao invés de primeiro exigir... Desgastar de avião, aeroporto. Exatamente. E também a forma como o Hulk prefere jogar. Sabe, não correr tanto para trás e tal. E aí ele tá saudável quando o time tem a bola, no momento ofensivo e de preferência mais próximo do gol do adversário. Mas no começo tinha essa coisa de tirar o Hulk no meio dos jogos, ali na parte final dos jogos.
E aí o Hulk começou a não ser relacionado muito mais esse ano, né, Claudião? Do que no ano passado, em que praticamente ele estava em todas quando não estava no DM. Exatamente. Agora, quem vem sendo sempre relacionado, Thiago? Quem? Scarpa. Scarpa vem sendo relacionado, mas normalmente não começa. Hoje, possivelmente, deve começar o Alisson e depois entra o Scarpa no lugar do Alisson, até porque o Alisson ficou um tempo fora aí, não deve suportar os 90 minutos. Então, acredito que o Scarpa não começa, mas participa do jogo hoje.